Mulher sábia, seja bem-vinda a mais um encontro especial aqui, diretamente com a nossa caneca linda, maravilhosa, né, que é puro ouro, nosso chazinho mate, para dar aquela energia para você já desfrutar de todo o ouro que eu vou liberar nesse encontro de hoje, nesse vídeo de hoje, né? Para você que tem medo, dificuldade em lidar com as críticas das outras pessoas, fica nesse vídeo de hoje que eu vou trazer estratégias poderosas para você aprender de uma vez por todas a lidar com tudo isso. Lanai, que eu escuto de vocês, Lanai, eu sempre me preocupo muito com o que fulano de tal vai pensar. Até na escolha da minha roupa, se eu vou sair para algum lugar, eu prefiro muitas vezes comprar usar uma roupa que não chame tanta atenção, porque eu não quero que as pessoas fiquem falando de mim. Ou então, Lanai, sempre que eu recebo uma crítica de alguém, né, aquilo ali fica na minha cabeça e passa o dia, passa a noite e aquilo ali tá martelando no seu cérebro. Se você é mulher sábia, a partir de hoje, você vai eliminar esses burburinhos, né? Esses pensamentos aí, essa necessidade de ter que ali se desculpar, se retratar muitas vezes. Existe uma necessidade que eu trouxe para vocês no outro vídeo. Se você é uma mulher inteligente, você assistiu o vídeo anterior, né? Então, provavelmente, além desse medo da rejeição, há uma grande dificuldade de você lidar com opiniões diferentes da sua, ao seu respeito. Grande parte de nós temos uma necessidade, que é de realmente sermos confirmados. Muitas vezes, no seu processo de emagrecimento na sua vida, você veio lidando com as críticas, fazendo malabarismos, né? Então, grande parte de vocês ainda está no processo de emagrecimento sem ter resultados, por essa dificuldade em lidar com as críticas, se importar demais com o que o outro vê em você. Isso acontece, gente, muitas vezes, e com sinceridade, você é mulher sábia, você vai captar o ouro que eu tô trazendo aqui, porque de fato você também é uma mulher que critica demais as outras pessoas. Você também tem esse olhar de julgamento sobre as outras pessoas e, consequentemente, o fato das pessoas te criticarem chama a sua atenção muito mais do que o elogio, porque provavelmente você não fala as críticas que você tem internamente sobre as outras, até porque você não quer arrumar confusão, você não quer arrumar briga, mas existe esse olhar crítico, né? Esse seu comportamento de sempre avaliar as pessoas, nada mais, nada menos representa do que o olhar que você tem sobre si mesma. É por isso que quando alguém te critica, quando alguém fala alguma coisa que não é positiva, você tem a tendência a prestar mais atenção, né? Então, primeiro eu preciso trabalhar, né, o meu olhar sobre mim mesma, porque você é a primeira pessoa que se julga, você é a primeira pessoa que se cobra, que se maltrata, que não estabelece limites nas suas relações. Essa crítica externa, ela faz com que você fique em um sofrimento profundo de forma contínua. Mulher sábia, você sabe muito bem que você tem vivenciado, né, ao longo da sua vida, né, por exemplo, nos seus 15 anos de processo de emagrecimento, 20 anos de processo de emagrecimento, você sabe que existe uma tortura interna, existe uma crítica de você com você mesma o tempo todo. Então, é impossível você não olhar para essas críticas externas quando, na verdade, elas só manifestam uma voz interior, né? Então, enquanto você não trabalhar o seu olhar sobre você mesma, provavelmente em algum momento da sua vida você recebeu essas críticas, né? Seja do seu pai, da sua mãe, das pessoas de fora, e aí você
começou a fazer malabarismos, né? Começou a tentar abrir mão muitas vezes de ser quem você é, para se enquadrar no que essas pessoas esperavam de você, para não ouvir a crítica, porque muitas vezes você entende que ser criticada é sinônimo de não ser amada, de não ser querida pelas outras pessoas. Então, uma vez que você escuta a crítica, você ignora o restante de qualidades que você tem, como se de fato você só se resumisse naquilo ali que a pessoa tá falando. Isso acontece por quê? Porque no fundo você não entende, não enxerga a mulher que você é, né? Você foi se modelando ao longo dos anos para se encaixar na sociedade, para se encaixar nos seus relacionamentos, para ser aceita, ser amada, para você não ficar sozinha. E aí você se perdeu do mais importante, que é realmente quem você é, a sua essência. Então, muitas vezes, quando você abandona a sua personalidade, você abandona a sua essência, o seu olhar, ele tende a ser somente pelo que é importante para as outras pessoas, né? Quanto mais eu olho para o que é importante para o outro, mais eu me afasto do que realmente faz sentido para mim. Então, quanto mais as pessoas te criticam, mais você se distancia de você para tentar atender o que essas pessoas estão querendo, o que elas esperam de você, e consequentemente, o efeito no seu processo de emagrecimento é o quê? De ficar estagnado, porque você vai buscar na comida aquele conforto, aquele consolo de não se encaixar, né, nas relações, de não ser aceita, de não ser amada, de ser o alvo das críticas. Só que hoje você sabe, porque você é a mulher sábia, uma mulher inteligente, que na verdade essa cobrança, essa preocupação excessiva em agradar o outro, ela faz muito mais atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu avanço no seu processo de emagrecimento, porque você gasta muita energia preocupada com o que essas pessoas vão falar. Automaticamente, toda aquela energia, todo aquele potencial que existe dentro de você para lidar com os problemas, ele desaparece. É como se você colocasse uma camuflagem, você tenta camuflar quem é você para atender o que essas pessoas esperam. Consequentemente, essas críticas, elas continuam vindo, porque é uma coisa inevitável. A gente pode pegar aqui a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo era um ser perfeito, que não tinha defeitos, que amava as pessoas, que respeitava as pessoas e que ainda assim foi criticado, foi julgado, né? Então a gente consegue ver que ser perfeito não é o suficiente para você ser aceito por essa sociedade. Enquanto você não desenvolver recursos, estruturas emocionais para lidar com isso, você vai ficar vivendo um ciclo repetitivo no seu processo de emagrecimento, porque a comida hoje, ela é a sua válvula de escape, é aquilo que realmente faz com que temporariamente, mesmo que momentaneamente, você se esqueça dessas outras coisas. Para você que é mulher sábia, você já vai aplicar o que eu trouxe aqui hoje, né? Você já vai estar atenta, percebendo como você está se afastando da sua verdadeira identidade, o que é que você está abrindo mão por medo das críticas, por medo do julgamento das pessoas, para que a partir de agora você consiga superar essa trava, superar esse bloqueio, né? Então, eu tenho mulheres que falam assim, Lanai, foi tão bacana o vídeo que eu encontrei de você no YouTube, fez tanto sentido pra mim aquilo que você tava trazendo, parecia que você tava me descrevendo, né? Fez tanto sentido, eu consegui ver onde que eu tava errando, onde eu tava acertando e melhor, eu consegui ver onde é que eu posso melhorar. Eu nunca tinha parado pra ver a partir dessa perspectiva. Olha só, gente, o quanto que isso é rico. E aí você talvez nesse momento está pensando assim, mas afinal, quem que é a Lanai, né? Por que ela decidiu trabalhar com a compulsão alimentar? Então, essa mulher que vocês veem, dona dessa juba enorme aqui, né, que tá aqui diante de vocês, é a Lanai da Silva. E ao longo da minha vida, né, eu venho aplicando equilíbrio emocional, de fato, e faz 11 anos que, na verdade, eu alinhei o que eu já aplicava na minha vida com as ferramentas da psicologia, né? Com as técnicas da psicologia. Então, faz 11 anos em que eu alinhei o que eu já aplicava na minha vida
com o que eu aprendi dentro da psicologia, né? Então eu não cheguei aqui ontem e eu posso falar com propriedade para vocês, porque não é algo que eu simplesmente fale, que eu compartilhe com vocês aqui por algo que eu tenha visto num artigo no computador ou de um livro que eu tenha lido. É algo que de fato eu vivencio, né? Eu aplico na minha vida. Então, inclusive, né, foi exatamente por isso que grandes portas se abriram na minha vida. Foi exatamente pelo meu posicionamento, por este controle, que eu consegui grandes oportunidades na minha vida. Então teve um momento quando eu comecei a trabalhar, né, com rede social, em 2017 que eu entrei aqui para trabalhar com rede social, e eu me deparei com um cenário, né? Eu via que as pessoas trabalhavam muito nessa área de emagrecimento, elas focavam muito no conhecimento pelo conhecimento. E esse nunca foi o meu jogo, né? Na verdade, o meu intuito sempre foi conhecimento, preciso adquirir o conhecimento com equilíbrio emocional, para eu ter mais equilíbrio emocional. E existe uma ciência por trás disso. Então, teve um momento na minha vida em que eu olhei para os resultados que eu tinha, né? Sempre fui muito persistente, aquela mulher muito focada ali no que eu queria. E sempre foi muito maravilhoso, né? Ver que eu conseguia as coisas que eu queria, que eu ia, assim, independente do que estava acontecendo ali. Eu chegava até o fim. E tudo isso era exatamente pela minha forma de pensar, né? Por esse controle emocional. Então, teve um momento em que eu olhei para minha jornada e eu pensei assim, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, eu preciso compartilhar isso com outras mulheres. Eu quero que outras mulheres elas se sintam realizadas também por conseguirem conquistar aquilo que elas querem. Então foi olhando para esse cenário, vendo como as pessoas trabalhavam as estratégias de compulsão alimentar, que na maioria das vezes as técnicas nas redes sociais eram muito bacanas, mas quando a pessoa ia colocar em prática, ela não conseguia avançar, ela avançava muito pouco, que eu decidi entrar para as redes sociais e trabalhar exatamente, né, focado, estruturadamente, de forma estruturada com compulsão alimentar. Então, se você é mulher sábia, você sabe melhor do que ninguém que sem uma mente sã, o seu corpo padece, né? É impossível você avançar se você não tiver conhecimento. A gente só avança a partir de conhecimento. Lanai, eu tenho sempre um hábito, né? Quando eu tô travada em alguma área da minha vida, eu sempre procuro alguém, né? Um especialista que me possa, né, oferecer ali uma oportunidade, me ensinar para fazer com que eu passe, né, daquele obstáculo, daquela fase ali que eu estou vivenciando com tanta dificuldade. Eu tenho esse hábito, né? E meu convite hoje é exatamente fazer com que você aprenda a se priorizar, né? Aprenda a olhar realmente o que importa nesse momento. Então é inteligente, né, de que você de fato procure um especialista, alguém que possa fazer com que você saia desse processo de estagnação, desse ciclo repetitivo que você tem vivenciado. Se o que eu trouxe aqui fez sentido para você, vai ter um link para você entender um pouco mais os serviços que eu ofereço, da imersão, que é o MSI, da mentoria Equilíbrio também. Você vai clicar nesse link que vai aparecer aqui embaixo para você receber informações, entender por dentro como funcionam os nossos programas, porque para mim vai ser um prazer poder te orientar, poder te servir para que juntas a gente possa resolver esses bloqueios emocionais que tem paralisado, né, que tem empacado a sua vida nos últimos 5, 10, 15 anos da sua vida. Se é o momento de você avançar, de você sair desse processo de estagnação, você vai clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.